A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Pela paciência. De boa, acontece. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu tô recebendo um convidado que eu conheci através do Rodrigo Rosso, da TV e da revista Reação. Zé Maria, seja bem-vindo, boa noite para você. Me conta um pouquinho da sua história junto com a pessoa com deficiência. Vamos lá. Antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite a você, aos seus espectadores. E eu gostaria já de agradecer a oportunidade de você ter me convidado para conversar sobre isso. Bom, basicamente, o que acontece? Eu tenho um projeto chamado Pedal Cultural Inclusivo, mas antes de mais nada, eu gostaria de conversar o que era o pedal cultural, para depois ele se transformar em inclusivo. Ele não nasceu inclusivo, tá? Ele não nasceu inclusivo. O pedal cultural, ele surgiu basicamente de uma tremenda e imensa ignorância que eu tinha por vários assuntos. O pedal cultural surgiu basicamente de uma pessoa que me explicou a diferença entre pichação e grafite. E eu não sabia essa diferença. E essa pessoa me explicou, e eu perguntei para ela se ela poderia explicar as mesmas coisas que ela havia explicado para mim, para um grupo de ciclistas na cidade de São Paulo. E ela aceitou, e nasceu em 2013, nasceu o Pedal Cultural. Aí o que acontece? A gente desenvolveu 5 temas: história, gastronomia, arquitetura, fotografia ou arte de rua. A gente desenvolve esses 5 temas. E com o tempo, eu percebi em 2018,
eu percebi que algo estava totalmente errado em relação à inclusão. A relação à inclusão. E eu fui estudar deficiência física no SENAC. Por quê? Porque, na realidade, Bruno, eu não tenho deficiência física, ok? Mas eu vi muita similaridade entre você e eu na entrevista que o Rodrigo deu a você. Vou explicar o porquê. Porque você explicou que o professor Xavier, do X-Men, você está apenas no invólucro para desenvolver as suas sensibilidades. E eu acredito a mesma coisa. Nosso corpo é isso. Nosso corpo é um invólucro que nos leva aonde a gente quer ir. Então, depois de fazer esse curso de deficiência física na 2018 no SENAC, eu criei o Pedal Cultural Inclusivo, que não é um pedal cultural de inclusão, ele é um pedal cultural inclusivo. Por quê? Pode parecer uma diferença sutil, mas é muito para mim, porque se eu criasse um pedal cultural de inclusão, eu teria 40 pessoas com algum tipo de deficiência, que você não considera deficiência, você considera condição física natural e não natural. Essa é a sua definição. É como o Bruno define. Você vê que eu prestei atenção, né? Eu estudei você para que a gente conseguisse estar em sintonia aqui das nossas ações. Então, basicamente, o pedal cultural inclusivo... Em sintonia. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Tem problema, foi um prazer. Então, basicamente, assim, o pedal cultural inclusivo, eu crio uma ferramenta para que pessoas com alguma deficiência possam ter o mesmo nível de informação daquelas pessoas que não têm essa deficiência. No caso, a gente atende também deficientes visuais, as bicicletas duplas. Eu tenho um piloto e um copiloto, e o deficiente visual é o copiloto. Então, eu crio uma ferramenta com audiodescrição para que as informações cheguem iguais para essa pessoa. A informação, como ela vai processar essa informação, é cada um por si. Mas, ao final do passeio, a gente tem uma vivência de quebra de paradigma, porque existe muito medo da pessoa sem deficiência em relação à pessoa com deficiência. Vocês conversaram muito, você e o Rodrigo, sobre essa questão do capacitismo, né? E aí eu fui procurar essa diferença, se existe diferença de compaixão e piedade. E detalhe, não tem, porque quando você vai na descrição de compaixão, é um olhar piedoso. E quando você vai na descrição de piedade, é olhar com compaixão. Ou seja, uma coisa nutre a outra e as duas coisas estão erradas. Por que as duas coisas estão erradas? Porque ela parte do pressuposto que aquela visão que você tem de uma pessoa com deficiência, você se compadece e quer fazer um gesto de bondade, seja lá o que... Então, você minimiza o outro. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem uma visão muito... Eu acho que isso foi para a nossa religião. O Brasil, até muito pouco tempo atrás, era predominantemente católico. Agora, nem tanto. Ele tem muitas igrejas neopentecostais e tal. E essa visão religiosa da coisa, da deficiência, nos criou muito mais problemas do que acertos dentro da comunidade com deficiência. Criou um certo isolamento. E isso eu acho errado. Não se pode isolar. Eu acho que assim, tem que se integrar, tem que se incluir, integrar. Por quê? Porque a gente tem muito a trocar. Não é uma via de mão única. É uma via de mão dupla. Eu quero aprender. Assim, é um gesto extremamente egoísta da minha parte, mas eu vou ser muito sincero com você. Eu aprendo mais do que falo, cara. Entendeu? Eu aprendo demais. Demais. Pô, a comunidade surda, por exemplo, eles têm um poder de síntese de uma conversa enorme, apenas com 2 ou 3, 4 gestos.
É coisa maravilhosa, cara. É outro mundo. Entendi. É sensacional. Então, surgiu daí, cara. Surgiu da minha completa ignorância, basicamente. Eu diria para você o seguinte, que a Libras, eu vou pegar pela última parte da sua fala. A Libras tinha que ser ensinada nas escolas, tá? Porque para quem não sabe, né? A língua brasileira de sinais é um idioma oficial do Brasil. O segundo, primeiro é português. Fato. Cara, Então, pois não, desculpa. O que que a gente pode tirar do que você está falando? É que as pessoas com sem deficiência, elas algumas se sentem superior. Existe um complexo de inferioridade da pessoa com deficiência. Pela definição do dicionário que você está me trazendo. É mais ou menos isso? Eu acho que sim. Eu acho que existe toda uma coisa que tem que ser desconstruída. A gente só vai conseguir avançar quando a gente desconstruir algumas coisas. Entendeu? Quando a gente começar a olhar o outro como ele é. Assim, ele tem uma particularidade que eu não tenho, mas eu tenho algumas particularidades que você não tem. O que a gente pode fazer para trocar? Entendeu? Então, assim, é isso que é o cerne da questão. É você... E quando o Rodrigo bateu nessa tecla de que a comunidade com deficiência é uma comunidade desagregada, me veio à cabeça um paralelo aqui. Vamos sair da caixinha. A força que a comunidade deficiente tem é brutal. Por que ela é brutal? Porque vocês movem toda uma economia que depende de vocês. Depende de vocês. Assim, quanto mais houvesse uma agregação, associações, seja lá o que for, tem que entrar, tem que ter um representante lá fora, tem que ter, entendeu? Tem que fazer lobby, tem que fazer tudo. Por quê? Porque, na realidade, as comunidades que antes eram não levadas em consideração, agora estão o movimento negro, o movimento LGBTQI+, e agora o movimento de pessoas com deficiência. Tem que ter. A sociedade tem que perceber a força política, a força artística, a força econômica, tudo que é possível se fazer. Existe um negócio... Eu estava estudando, por exemplo, a comunidade LGBTQI+. Eu estudei que na história dos Estados Unidos, na década de 70, o que a comunidade gay fez? Ela criou um carimbo, eu não sei se você sabe dessa história, ela criou um carimbo que era um triângulo e começou a carimbar as notas de dólar, seja lá qual for, $1, $2, $5, $10 e tal. Para quê? Para mostrar para a própria comunidade a força econômica que tinha. Então, de repente, todo mundo botava a mão no bolso, olhava $1 e tinha um carimbo. Então, quer dizer, passou pela mão da comunidade. Hoje em dia, e detalhe, eu acho que as coisas estão mais acontecendo... O copo está mais cheio do que vazio, para mim. Eu acho que as coisas estão acontecendo agora. Entendeu? As comunidades periféricas de subúrbio estão desenvolvendo trabalhos
delas para elas, com elas. Não estão esperando do governo. O movimento negro é totalmente uma potência enorme. Então, assim, por que não na comunidade deficiente? Tem que ter, tem que começar. E o Pedal Cultural Inclusivo vai nessa linha, entendeu? Vamos mostrar esse Brasil, esse São Paulo, para todo mundo, cara. Entendeu? Então, assim, tem pessoas... Eu falo para você com vergonha de que eu conheci o Teatro Municipal com 45 anos, mais velho que você. Ou seja, a gente não dá valor ao que a gente tem, cara. E a gente tem que dar. E a comunidade deficiente é parte atuante e é parte desse movimento que vai transformar tudo, cara. É isso. Eu vou pegar parte da tua fala, da potência da gente. Eu não sei se tu acompanhou a mini polêmica que houve sobre a extinção ou não da Secretaria da Pessoa com Deficiência no Estado de São Paulo. Graças a Deus, o governador voltou atrás. Mas por quê? Porque a categoria da pessoa com deficiência foi em peso para cima. Alcançar um objetivo que era a manutenção dos seus próprios direitos junto ao governo. Só para poder contextualizar o que você está dizendo. A potência que a gente tem. E que a gente não reconhece isso. Está tudo por ser feito. Eu acho que as coisas estão tudo por acontecer. E as pessoas estão percebendo, assim, aquilo que você fala. É engraçado porque bateu vários gatilhos daquela entrevista que o Rodrigo deu a você sobre as suas falas. Então, assim, é aquela questão de que tá na mão de cada um. Não está na mão de uma pessoa, não tem que esperar o outro tentar te libertar. Você tem que se libertar por si só. E tem que criar essa... E essa força já existe, entendeu? Então, assim, existe muito um conceito do que aqui, tudo que a gente faz não vai dar certo, entendeu? Assim, esse conceito, esse viralatismo é uma coisa que vai introjetando na gente e acaba com alguns anseios que a gente quer fazer as coisas, mas vem já todo um tsunami de pessoas dizendo que não vai dar certo, que o fato de você ser um deficiente, o fato de você ser um empreendedor pequeno, o fato de você morar na periferia, não vai dar certo, vai ter muito problema. Então, vem muita coisa, assim. Eu acho que, além de Libras, a gente tem que aprender melhor essa questão do empoderamento de cada um. Cada um tem que ser empoderado, dizendo, cara, se você tem um sonho, vá atrás, vamos procurar associações, vamos procurar conversar com outras pessoas e vamos colocar essas coisas em prática, entendeu? Hoje nós somos, incrivelmente, mas assim, hoje nós somos a nona economia do mundo. Por que a gente se sente tão abaixo de todo mundo? Não dá para entender. Não dá para entender. Então, assim, nós estamos no índice de DH, de Índice de Desenvolvimento Humano, na posição 87. Bruno, eu posso te dizer com certeza, eu trocaria o nono lugar da economia para estar um rankings acima no IDH. Porque não me interessa ser a nona economia se não tem respeito pela população, se você não tem, sabe, se você não trata o outro como uma pessoa, como um cidadão. Não tem aquele... Não adianta ser a nona economia, nada.
falta alguém para equilibrar o fato de ser a nona economia com o fato da gente ser o 87º no IDH. Falta alguém para equilibrar. Sim, cara. Mas isso pode falar. É a construção de lideranças sociais e políticas. Sim, mas eu acho que assim, vai de cada um. O pedal cultural, assim, como eu já te falei, a gente Isso faz parte da construção de lideranças sociais e políticas. Sim. Ou seja, pessoas têm que aparecer para equilibrar. Não só isso, Bruno. Para equilibrar, eu acho que, assim, essas situações, né? Não só isso, mas eu acho que assim, as pessoas têm que... Se a gente está falando da comunidade com deficiência, que você não chama de deficiente, né? Você chama de condição física natural e não natural. Então, vamos lá. Assim, como eu tenho essa nomenclatura na minha cabeça, eu prefiro, se você não se importar, falar sobre deficiente, porque senão eu vou cometer algum ato errado aqui e não seria legal. Então, assim, basicamente, é perceber que a força está entre nós, entendeu? É criar o nosso estilo de vida, valorizar o que a gente faz, valorizar o que vocês têm. Vamos fazer um blog, vamos fazer sobre mais literatura. Por que tem tão pouco audiolivro? Entendeu? Por que as pessoas não começam a trocar mais mensagens entre si, cria uma feira? Tem que fazer, tem tudo por acontecer, cara. Entendeu? Eu acho que está tudo por acontecer. E as coisas estão acontecendo. Existe uma nova juventude que está vendo que a coisa é maior, que se ficar nas caixinhas dos estereótipos é muito limitante. Entendeu? É muito limitante. Você tem que expandir isso aí, cara. O que a gente tem que quebrar, eu sempre bato aqui, desde a criação do Consciência Inclusiva, em outras tribunas que eu tenho, que eu escrevo, né? Eu sempre bato na quebra do rótulo. Quebra de rótulo. A gente tem que quebrar os rótulos e juntar as pessoas. Pessoas com deficiência se relacionar com pessoas sem deficiência sem nenhum problema. Não estou falando estou falando de relacionamento de amizade, relacionamento humano. Uma simples conversa já te ajuda. Não, quebra paradigma. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu sempre bato na tecla da quebra do rótulo. Com certeza. Mas assim, isso, a gente tem que quebrar isso, porque eu vou te dar um exemplo que aconteceu, fático mesmo. A gente fez um pedal cultural inclusivo, trabalhando história de São Paulo e tal. E aí foi um piloto e um copiloto. O copiloto com deficiência visual e o piloto tal. Ao final do passeio, o piloto chegou para mim e falou: mano, o cara torce pelo mesmo time que eu torço, ele vai para o estádio, ele manja pra caramba, tal. Ou seja, quebrou todo um paradigma de que aquela pessoa que estava atrás ali conversando com ele era totalmente inacessível, ou voltando a bike, sacou? Então, assim, ele percebeu no final do passeio que o cara era um torcedor do mesmo time, que o cara ia no mesmo estádio que ele frequentava, que ele gostava das mesmas coisas, mas ele era cego. A única diferença é que ele era cego, mas ele tinha uma vida tão agitada, ou até mais, do que o cara que ele conheceu, e fizeram uma amizade, entendeu? E detalhe, esse cara conhecia mais história do que o próprio piloto. Ele falou: a gente está passando, como a gente está passando? A gente está passando no pátio do colégio. O pátio do colégio aconteceu isso. Ele falou: cara, o cara manja pra caramba. Ou seja, quebra paradigma. Bruno, o seu conhecimento ele tem que ser partilhado, cara. Por quê?
Porque quando a gente fala de uma pessoa com paralisia cerebral, a gente tem uma ideia pré-concebida que a pessoa não consegue se expressar. Tudo bem, algumas não conseguem, mas você consegue. E bem. E exatamente por isso que isso aqui existe. O consciência inclusiva existe exatamente para isso. Para que a existência da pessoa com deficiência apareça. Entendeu? É fundamental isso. Então, assim, o pedal cultural, ele vem exatamente... Aos pouquinhos a gente vai engatinhando. Vai Sim. Crescendo. Então, ele vai ao encontro disso, entendeu? Assim, o meu mantra é, o sofá, ele tem que ser uma opção, ele não pode ser um destino. Você só vai ficar no sofá se você quiser. Se você não quiser, a gente vai criar vários leques de opção para o seu lazer, para a sua cultura, para o que você quiser. Mas, assim, tá errado a pessoa ficar em casa por não ter opção. Tá errado. Exatamente. Tá errado. Então, a ideia é essa, cara. Entendeu? É botar todo mundo na rua. Criar ferramentas para um tratamento igualitário. Não estou falando aqui de dar vantagem. Exatamente isso. Não estou falando aqui de dar vantagem. É o que eu sempre bati na tecla. Vou te dar um exemplo, Bruno. Eu mandei vir da Espanha um aparelho que ele acopla uma bicicleta numa cadeira de rodas. Sim. Tá? Chama-se Kit Adapta, não sei se você já viu e tal. Aí o que a gente fez? Nós fizemos um passeio que nós levamos uma pessoa cadeirante. E essa pessoa, ela gostou da experiência, mas não gostou da forma como ela... Porque ela se sentiu um peso para aquela pessoa que a empurrava de bicicleta. E eu falei, isso está certo. Por quê? Porque tem que se criar algum tipo de esforço conjunto. Você não pode fazer um assistencialismo. Você tem que fazer alguma coisa que o outro também se esforce. Por esse motivo, a gente tem 7 bicicletas duplas, tá? 4 dessas 7 bicicletas duplas, a marcha é trocada pelo copiloto e não pelo piloto. Então, é fundamental que o piloto e o copiloto conversem. Porque se eles não conversarem, eles vão fazer um esforço desnecessário. E é por isso que hoje, por exemplo, a gente está criando alguma bicicleta onde o cadeirante também tenha que se esforçar. Porque se ele não se esforçar, ele vai ser um peso. E eu não quero isso. Eu quero que todo mundo se esforce, cada um com sua limitação, cada um mas que ao final do passeio, a pessoa saia cansada e fala, pô, eu fiz a minha parte. A ideia é essa. A foto que eu mais gostei, a foto que eu mais gostei de tirar na minha vida, eu tô numa handbike lá no Guarujá, que eu faço parte de um clube de bocha adaptada. Inclusive o meu treinador eu entrevistei na terça-feira. Se você quiser, eu te mando o vídeo para você poder assistir. Legal. É a sensação mais gostosa que tem você estar numa handbike, porque te dá uma sensação de liberdade. É a mesma sensação que tem quando você acessa o mar nas cadeiras anfíbias. Sim. Mas tem um detalhe. O projeto do pré-acessível não pode ser a única porta de acessibilidade
para pessoa com deficiência. Em alguns lugares, vamos dizer assim, a diretriz é só botar a cadeirinha lá, anfíbia, para você poder entrar no mar e tá tudo certo. E é o suficiente. Não é não. Não é não. Eu acho que, assim, pelo pouco, eu aprendo todos os dias, Bruno. Eu acho que algumas políticas em relação à comunidade deficiente, elas são políticas de uma mão só. Elas não são políticas de mão dupla. Porque, na realidade, o que eu percebi é que, assim, eu nunca quis só prestar um serviço. Eu queria aprender, entendeu? Eu queria aprender o grau de percepção, por exemplo, como uma pessoa com deficiência visual tem uma percepção do ao redor dela. Como uma pessoa com deficiência auditiva consegue se integrar em determinadas ações da percepção daquele momento. Como uma pessoa com paralisia cerebral consegue introjetar determinadas informações e devolvê-las. E eu não vejo um canal de mão dupla, na maioria das vezes. Parece que as pessoas que não têm deficiência, só elas têm a dar, só elas têm a contribuir. E eu acho isso totalmente errado. Eu acho que, assim, tem que ser uma via de mão dupla. Eu quero aprender, entendeu? Então, assim, eu tenho uma sede de conhecimento nesse sentido muito grande, até mesmo porque para minimizar os meus erros, porque, assim, vou cometê-los o tempo inteiro, né? Mas eu tenho muita vontade de aprender, cara, sacou? Não é aquela coisa, o que eu posso proporcionar? É ao contrário. O que é possível ser proporcionado para mim também? E como é que você chegou à revista Reação, a TV Reação, né? Ótima pergunta. Eu comecei a perguntar para tudo quanto é lado sobre, principalmente, deficiência visual. Como é que esses interesses se conectaram? Então, quando o Pedal Cultural Inclusivo foi idealizado, eu comecei a fazer várias pesquisas em relação, principalmente, eu achei que a porta de entrada seria a deficiência visual. Depois, deficiência visual, deficiência auditiva, e depois eu iria para paraplegia e tetraplegia. E por que dessa forma? Porque na paraplegia e na tetraplegia, às vezes, há algumas condições médicas que vêm a reboque que eu não me sentia preparado para poder assistir. Não dá, eu não tenho como lidar com determinadas situações, eu teria que ter uma infraestrutura que seria muito custosa e eu não tenho patrocínio, então eu não daria para começar o projeto. E aí eu trabalhei muito com deficiência visual. E perguntando, dentro da comunidade com deficiência visual, recorrentemente, eles falavam da revista Reação. Liga para a Reação, dá um toque para a Reação, porque talvez o seu projeto seja uma pauta. E aí eu entrei em contato e o Rodrigo me atendeu. E eu expliquei o projeto. Ele falou, cara, vou te indicar algumas pessoas e tal. E ele me indicou uma galera do Instituto Lara Amara, uma galera da Dorina No Will, e por aí vai, né? E uns tempos atrás, eu entrei em contato com ele de novo, eu falei, Rodrigo, seguinte, cara, para fazer os pedais culturais,
eu leio muito para fazer algum tipo de fato pitoresco, alguma coisa assim. Se a gente fizesse um minuto pedal cultural inclusivo dentro do seu programa, ele, assim, de uma forma extremamente aberta, falou assim, ó, demorou, vamos fazer. Ele nem... Eu pensei que ele ia colocar vários empecilhos e coisa e tal. E ele falou que não, falou, demorou, vamos fazer. Então, eu tenho um espaço dentro da TV Reação que é para fatos pitorescos, que, por exemplo, que vem ao encontro daquilo que eu estava te falando, das pessoas sentirem que o Brasil é um país atrasado, que é tudo que a gente faz não dá certo. Então, assim, eu tenho que quebrar esse viralatismo, entendeu? Então, assim, mostrar que, por exemplo, Dom Pedro II falava 17 idiomas. Então, assim, esse tipo de informação não chega para a gente. Então, assim, o tipo de informação de que o Brasil é uma potência em relação à fauna não chega. A maioria das informações que chegam são informações negativas. E a gente tem que lutar contra isso. E aí vai. Aí eu vou dando um fato pitoresco, todos eles embasados em livros e tal, não é da minha cabeça, né? Então, assim, é mostrar para as pessoas que a gente tem uma cultura viva, a gente tem uma história bacana e a gente tem muito para explorar, muito para conhecer. Então, e aí ele aceitou e a gente já está fazendo já há algum tempo o pedal cultural, o movimento pedal cultural, e isso é muito legal. E chegou até você, né? Foi isso, praticamente. Detalhe, entendi. Bruno. Tem um detalhe, hein? Interessante. Algumas coisas se encaixam, né? Interessante. Porque, presta atenção, eu cheguei até eu cheguei conclua que eu vou te contar uma historinha. Oi, Ivan, não é por falta de falar, não, tá? Hoje eu falei, e aí, Manci? Hoje eu falei, ela falou para me parar de olhar o prato dela. Qual a historinha, Bruno? Então, eu entrevistei o Alessandro do blog do Cadeirante. Eu entrevistei o Alessandro do blog do Cadeirante, um mineiro. Eu não sei se tu conhece. Não. Na época da eleição, ele era candidato a federal por Minas. Aí eu já conhecia o Alessandro faz tempo. Desde 2014, 2015 mais ou menos. Eu era leitor dele e a gente fez uma amizade boa. Aí ele me mandou um vídeo de um debate que ele participou na TV Reação. Aí eu falei, tu tem como me mandar o contato dele? Tu tem como me mandar o contato do Rodrigo para mim poder conversar com ele no Consciência Inclusiva? Aí tá, ele me mandou. O último episódio do ano passado desse podcast foi com o Rodrigo. Aí ele me chamou para escrever
no anuário da reação. Aí, daqui a pouco, ele me chama para dar uma entrevista e me fala de você. Olha só as conexões como se encaixam, se encontram. Me fala de você, que você seria uma entrevista boa para fazer. Aí eu deixei passar o Natal, o Ano Novo, e pedi teu contato. As coincidências, os encaixes. Com certeza. Aí a gente está fazendo esse episódio aqui. Olha só como são as coisas. O negócio ele vai se encaixando. A vida encaixa, né? O negócio vai se encaixando. Agora, leva uma coisa em consideração. Talvez eu possa estar equivocado, mas, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, o nosso maior ícone da música, é um deficiente físico, Roberto Carlos. Mas ninguém associa. E detalhe, assim, posso estar eu muito enganado, mas eu não vejo o Roberto Carlos levantando a bandeira da deficiência. Eu não me lembro do Roberto Carlos sendo extremamente ativo na comunidade de deficientes, entendeu? Ele é um cara, nesse sentido, assim, ele poderia, com a força que tem, ele poderia dar um impulso brutal. Mas eu não me lembro. Posso ser que eu esteja sendo leviano. Há esse risco, hein? Que eu esteja sendo leviano. Mas, da minha pequena experiência, eu não me lembro dele sendo... Interessante essa colocação sua. Eu não me lembro dele sendo protagonista sobre deficiência física. Não me lembro. Eu tenho 56 anos, hein, bro? Então, assim, não me lembro. Interessante, porque eu também, puxando aqui pela memória, também não lembro, não. Então, puxando pela memória, eu também não lembro, não. Você concorda que com a popularidade que esse cara tem, ainda tem, a gente poderia estar num outro patamar? Mas é isso. As coisas se encaixam, né? Com certeza. Então, a ideia, Bruno, é a gente cada vez mais aumentar. E outras pessoas também. O único que eu lembro de se manifestar em relação à pessoa com deficiência é o senador Romário, né? Que tem uma filha com deficiência. Sim, ela tem uma filha com síndrome de Down. Se manifestar de forma incisiva, pesada. Né? Detalhe, a gente não teve um, não. A gente tem outros ícones que são Poderia ter outro? Poderia. Poderia ter outros? Poderia. Sim. Mas me fala cara, alguns. Que poderiam nos ajudar? Olha, Roberto Carlos é um deles. Eu não me lembro também, na época, e já não existe mais, porque talvez você nem tenha conhecido, Nelson Ned, que era um cantor com nanismo,
Ele era um cara extremamente popular na América Central, Caribe, além do Brasil. Ele também não levantou bandeiras em relação a isso. Talvez a própria presença, no caso dele... Nelson Ned. Então, por sofrer nanismo, a própria presença dele já era uma posição. Mas no caso do Roberto Carlos, ele sempre escondeu. Posso estar sendo leviano. Mas tem muita coisa para a gente fazer, Bruno. Tem muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Eu acho que as pessoas estão percebendo. Então, Dá para fazer. Alguns eu vou te falar uma coisa. Eu considero que as pessoas sem deficiência, quando elas estão dispostas a absorver o que as pessoas com deficiência têm para falar, é muito mais vantajoso, muito mais proveitoso do que essas lideranças que poderiam aparecer, mas não aparecem. Também. Por exemplo, você pode falar. Não tem uma deficiência, mas se mostra preocupado em inserir a pessoa com deficiência. Não que eu esteja preocupado em inserir. O que eu quero é que a pessoa tenha uma opção, tem que existir uma opção de cultura e lazer para uma pessoa que é cadeirante, para uma pessoa que é deficiente visual, para uma pessoa que é deficiente auditivo, qualquer outro tipo de deficiência intelectual, tem que haver. Não é mais ou menos. E não é um gesto de benevolência, e não é um gesto de altruísmo, e eu não estou sendo bonzinho, eu não estou sendo nada. Eu estou sendo um cara que quero aprender e quero proporcionar uma coisa justa, uma coisa legal, e que eu consiga prestar essa coisa, esse serviço de uma maneira bacana e que as pessoas se nutram dele e possam disseminar isso aí para mais pessoas. Porque está errado. Está errado a pessoa ficar no coitadinho, papapá. Não! Cara, as pessoas não levam em consideração, mas, pô, se a pessoa não acreditar em si mesma, a gente não teria um Stevie Wonder, né? Então, tem inúmeros exemplos, Bruno. Inúmeros exemplos. E eu só quero fazer parte dessa onda que já está rolando. Eu quero estar na criação dessa mesma onda que vai e vai abraçar. E como é que a gente pode inserir na cultura? Por exemplo, vou te dizer, como a gente pode inserir na cultura? Eu conheci Marcelo Rubens Paiva. E como é que você... E como é que você entende que pode tornar a cultura mais acessível? Além, né? Bruno, você é a prova, você é a resposta da sua pergunta. Você é a resposta da Como sua é pergunta. que a gente pode tornar a cultura mais acessível, na sua
na sua opinião? É fazer exatamente o que você faz, Bruno. É você escrever, é você ter um podcast, é você abrir a sua boca para aquilo que você pensa, denunciar o que você acredita que esteja errado, e fazer um processo de pressão para a pessoa que você elegeu. Você tentou se eleger, você deu a cara a tapa, brother. Então, assim, a resposta da sua pergunta é você. Você é a resposta da sua pergunta. O que a gente faz para a cultura ser disseminada das pessoas com deficiência para pessoas com não deficiência? É você se abrirem também e é criar canais de comunicação e quebrar esse gelo. Você já faz isso. Então, assim, a resposta da sua pergunta é multiplicar o número de Brunos. É ter vários Brunos. Assim a cultura vai fluir. Escreva um livro, escreva uma peça de teatro, vá fazer alguma coisa. Tem que abrir. E eu vou te perguntar uma coisa. Assim, como é que... Olha, eu estou escrevendo esse livro faz tempo e não acabo. Tem um monte de texto aí. Tem um monte de texto aí novo para fazer. Entendeu? Deixa eu te contar uma história. Com essa oportunidade que o Rodrigo me deu. Aliás, ele tinha que estar aqui, né? Sim. De escrever na revista. Bruno. Com essa oportunidade, é um monte de ideia nova que surgiu, um monte de coisa nova que apareceu. Então, Bruno, entendeu? Por exemplo, há muitos anos atrás, eu posso falar para você há mais de 30 anos atrás, com certeza. Há muitos anos atrás, eu conheci o Marcelo Rubens Paiva, o escritor. Pode falar. O escritor que escreveu Feliz Ano Velho. E eu não sei se você conhece a história dele. Ele era filho de um deputado que foi assassinado pela ditadura e ele ficou tetraplégico. Ele deu um mergulho num lago que era baixo, que era curto, né? Bateu a cervical e ficou tetraplégico. E ele conta no livro qual foi a mudança da vida dele, de uma pessoa não deficiente para uma pessoa deficiente. E na época que ele escreveu, Bruno, só havia um livro sobre cadeirante, que era do irmão do Toquinho, do músico Toquinho, que era Minha Profissão é Andar. Mas era um livro um pouco pesado, era um livro de todas as agruras que ele passou e tal. E o Marcelo Rubens Paiva era um jovem que ele conta que realmente foi uma coisa traumática para ele, mas a vida continuou. Tanto é que ele é um puta escritor hoje, tem vários best-sellers, fez peça de teatro, escreveu peça de teatro, o cara fez televisão na TV Cultura, tinha um programa. Então, assim, o que ele fez? Ele abriu a experiência dele para um público que não estava acostumado a consumir esse tipo de experiência. Na época dele, só tinha um livro. Ele foi o segundo livro em relação a isso. Então, existe um público que está esperando o seu livro. Já tem um público aí esperando o seu livro. Um público que quer aprender. Um público que quer saber. Um público que tem curiosidade. Como é a sua vida? O que você faz? O que você deixa de fazer? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? Então, assim, já tem um público. Óbvio, a editoração e o lançamento de um livro é uma coisa custosa e tal. Mas, pô, começa no blog, cara. Vai fazendo alguma coisa. Tem que criar um canal de comunicação. Eu acho que tem que ser isso. Entendeu? Porque aí quebra os paradigmas do que é uma pessoa com deficiência. As pessoas vão perceber que você é uma pessoa tão como eu. Você e eu, a gente está na mesma pegada, brother. Mas você tem algumas características. Eu tenho
eu tenho, eu tenho um blog, eu tenho o blog do Consciência Inclusiva desde 2008. Eu sei. E já me pediram para escrever o livro. Eu consegui até uma editora. Só que, não tem só que, mas é o seguinte, eu estava no processo como é que é? Que eu me fugiu a palavra, no processo de escolher as crônicas, dividir em capítulos, quando veio a famosa pandemia e isso aí parou um pouco. Mas eu continuo dividindo, entendeu? Depois eu te mando o meu blog Demorou. para Mas você poder para você poder ler as crônicas que eu escrevo. Sim, mas, Bruno, é exatamente isso, cara. A gente existe. Isso aí é uma coisa que pode até soar polêmica. Mas o que acontece? Existe, de um lado, um público da deficiência que também não se mostra, cara. Então, assim, se não se mostra, o outro lado também não enxerga. Então, fica... E assim tá errado, entendeu? Então, qual que é a minha função? Eu acho que a minha função é criar essa ponte. É criar essa ponte. E mostrar, ó, tem esse lado tal, eu sou a ponte. E aí a vida segue. E pau na máquina, entendeu? E aí mostrar que dá para fazer viagens, mostrar que dá para ir para outros lugares, outros países. Eu conheci uma pessoa, Bruno, eu vou te falar isso ao vivo agora. O nome dela é Simone. Ela é da Vila Acessível. Ela é uma pessoa com deficiência visual adquirida e ela é guia de turismo, assim como eu. E ela leva uma pancada de gente para fazer turismo pelo Brasil com deficiência visual, e ela é deficiente visual, ou seja, ela pensa fora da caixinha. Então, assim, é uma pessoa legal para você entrevistar, cara. Tem também um cara chamado Luiz, que ele é da Casa do Braille, e ele é um cara que ele redesenha projetos. Me dá o contato dela depois. Então, Bruno, tá tudo por acontecer, cara. Me dá o contato da Simone depois. Demorou. Me passa aí, por favor. Que aí a gente pode marcar uma entrevista com ela. Ó, você é um cara que eu vou trazer de volta, hein? Pega nada, vai ser um prazer. Você é um cara que eu vou trazer de volta. Bora! Tem que Fica aí. Fica no aguardo, porque eu vou te chamar de volta. Agora, Zé Maria, vem cá. Me diz uma coisa. O que você mudou na sua concepção de vida desde que você começou esse projeto do Pedal Cultural Inclusivo? Desde que você adaptou o seu projeto original? Cara, vou ser bem sincero com você.
Eu aprendi demais. E eu aprendi que, assim, existe muito mais similaridade, existe muito mais ponto de contato do que diferença. Mas muito mais. Existe um mundo tão... Na realidade, cara, deixa eu te passar um negócio. Existe um erro muito grande da grande maioria das pessoas com deficiência, que não tem deficiência, de achar que o mundo da pessoa com deficiência é um mundo mais árido, é um mundo sem graça e é um mundo menor. Isso é um erro muito grande, porque, na realidade, eu encontrei pessoas com uma sensibilidade muito mais elevada do que a maioria das pessoas sem deficiência que eu conheço. Entendeu? Então, assim, sinceramente, cara, aquela pessoa que acha que a pessoa com deficiência está perdendo alguma coisa, é essa pessoa que não entende. A pessoa sem deficiência que não está entendendo nada, cara. Não está entendendo nada. De sensibilidade, de entender o outro, de formas de comunicação. Bruno, a linguagem de Libras é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A pessoa consegue, com 2 mãos, imitar um helicóptero. Isso aqui é um helicóptero em Libras. Então, assim, é maravilhoso como as pessoas conseguem se expressar, entendeu? Pessoas com deficiência visual através da audiodescrição e do braille, pessoas com deficiência auditiva através de Libras, você escrevendo, mostrando as suas impressões. Então, assim, são visões de mundo que só enriquecem, cara. Isso, eu não tenho como ser mais sincero com você. E eu acho que todo mundo, sei lá, cara, a gente está aqui para isso, entendeu? Quando você fala que você conseguiu entender as coisas depois que o professor Xavier entrou na sua vida, mudou. Então, mudou completamente. Eu posso entender que mudou completamente a sua visão de mundo e da vida. Ah, sim. Mudou muito, cara. Assim, eu não sei te dizer o quanto mudou, mas, sinceramente, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Entendi. Ô, Zé Maria, me diz uma coisa. Onde você quer chegar daqui 10 anos com o pedal cultural inclusivo? O que você deseja que esse projeto eu desejo que cada cidade... alcance? Eu desejo que cada cidade tenha um projeto como esse. Eu desejo que as pessoas... que isso possa ser usado por escolas. Eu desejo que, entendeu? Que haja um fluxo maior de informações, que as pessoas possam viajar e que cada cidade tenha um negócio desse. Ou se não tiver, pelo menos as pessoas tenham oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Porque é muito rico, cara, entendeu? E daqui a um tempo, se todo mundo perceber o potencial, aí não vai parar mais, cara, entendeu? A minha ambição é essa. A minha ambição é que as pessoas consigam sair do sofá e falar, eu quero fazer tal coisa porque tem um pedal cultural.
seja ela cadeirante, seja ela com deficiência visual, seja ela com deficiência auditiva, deficiência intelectual. É isso, basicamente. Entendi. Entendi. A gente vai alcançar. Eu tenho quase certeza. Eu tenho. Eu acho. Eu não tenho dúvida de que a gente vai alcançar. Não, eu acho. Tô falando a gente. Né? Você com o seu projeto, a gente vai se cruzar. A gente vai se cruzar por aí. Não duvido, espero que sim. E detalhe, né? Agora você já tem um livro para lançar, já tem a sua audiência, já vai. E nós vamos alcançar os nossos objetivos. Se Deus quiser. Eu tenho certeza disso. Eu também. Eu tenho que fazer a separação dos capítulos que já estava feita, mas a pandemia deu uma travada nesse projeto. Bora lá. Então é o seguinte. Ô Zé, você escreve para reação ou não? O Rodrigo me pediu uma vez. Você escreve para reação não? Não. Você tem uma coluna não? Mas assim, talvez eu até escreva, cara. Porque eu fico só no Minuto Pedal Cultural Inclusivo, né? Que tem na TV. Mas é uma possibilidade. Assim, eu não... Pode ser. É possível. Você, pela inteligência que você me mostra que tem, você tem muito a agregar. Espero que sim. Espero que sim. Assim, cara, o valor que eu dou para alguém que do nada parte para o lado da inclusão é grande. Esse valor. Obrigado. Eu não vou dizer que é do nada, né? Porque tudo tem um motivo, tudo tem. Tem um caminho. Nada é à toa. Nada é à toa. O valor que eu dou para pessoas como você, como o Rodrigo, é grande, porque poderia vocês tocar a vida de vocês sem olhar para a pessoa com deficiência. Mas eu aprendi o seguinte: falar da pessoa com deficiência, defender a pessoa com deficiência de alguma forma, é uma missão. Às vezes dolorida.
às vezes, muito gratificante. Verdade. Verdade. Ô Zé Maria, a sua mensagem final, por favor. Cara, agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Acho que o seu trabalho tem que aumentar, tem que intensificar e aumentar. Já estou esperando o seu livro. Eu estou esperando o seu livro. Eu quero ler o seu livro. Então, assim, a pandemia acabou. Então, você não tem mais desculpa. Agora é fazer. E gostaria de convidar todos que, por acaso, se interessarem no projeto, é só entrar no Instagram, @pedalcultural. E vamos para cima, vamos pedalar, vamos sair de casa, vamos tentar conhecer esse Brasil, conhecer essa cultura, que aqui é muito bom e é muito bonito, cara. E a gente tem que quebrar esse paradigma de que nada dá certo. Eu acho que aqui está tudo para dar certo. O copo está meio cheio, não está meio vazio. E é a hora de pessoas Bora pedalar, então. empurrar esse negócio. Vamos pedalar. Foi um prazer, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Bora pedalar. Obrigado, Eu que agradeço. Eu sempre fecho com uma frase que eu tenho no meu Facebook. Que foi eu que... Eu sempre fecho dizendo o seguinte: meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Exatamente. Abraços inclusivos. Obrigado, Zé Maria. A gente volta a fazer outros episódios. Por favor. Saudações inclusivas a você e boa noite. Boa noite, abraços inclusivos a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve no Boletim de Notícias. Hoje eu venho falar sobre o rebaixamento / eleição do Santos Futebol Clube. Um momento da consciência, um momento esportivo. Eu vou tentar respeitar o meu limite de tempo de 3 minutos. A começo de conversa, eu queria dizer o seguinte para você. Eu nunca vi um time sem sangue, sem raça, sem respeito pela camisa que veste. Eu vi muito poucos jogos esse ano. Mas eu destaco 2 jogos. O jogo contra o Cruzeiro em casa, que a gente perdeu por 3-0. E o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que foi o verdadeiro jogo do rebaixamento, né? É uma coisa assim que chama atenção, porque foram principalmente o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O time do Santos estranhamente jogou como se fosse um jogo normal de quinta, sexta, sétima, oitava rodada, como se o resultado não influencia na classificação do campeonato, quando na verdade alteraria demais a classificação do campeonato, porque até aquele momento a gente estava em 15º lugar, fora da zona do rebaixamento. Por que que eu falo que esse time
não tem respeito pela camisa que veste. Do presidente ao ponta esquerda. Porque a maioria dos jogos que o Santos perdeu foi dentro de casa. Como, por exemplo, o Bragantino e Fortaleza. O resultado em campo, o rebaixamento do Santos, foi um resultado que todo mundo que conhece um pouco de futebol sabia que isso um dia ia acontecer. Porque sobre o falso discurso do equilíbrio das contas, de que tem que pagar a dívida e coisa e tal, você abandona o futebol. Inclusive no Campeonato Paulista. É lógico que isso ia acontecer um dia. Mas a responsabilidade disso tudo é do seu associado do Santos Futebol Clube, que votou em um cara que não conhece futebol, que caiu de paraquedas e deu no que deu. Eu volto já já com a segunda parte desse comentário. O meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho e esse foi o Momento Esportivo. Eu havia feito um comentário com 12 minutos falando sobre o rebaixamento do Santos. Mas vamos então à segunda parte deste comentário, falando sobre a situação triste que o Santos vive a partir de 2024. Esse é um momento esportivo e meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho. O Santos Futebol Clube, na verdade, passou 6 anos de sua vida abandonado à própria sorte. Por quê? Nós tivemos 2 administrações de José Carlos Pérez e de Andrés Henrique Rueda Garcia, onde nós, torcedores comuns, fomos abandonados à própria sorte. Sim, porém, eu vejo uma diferença entre essas duas gestões do Pérez, José Carlos Pérez e a administração que acabou de acabar, graças a Deus. A administração do Pérez foi salva por uma atitude, diria eu, audaciosa, arrojada, que foi trazer o Jorge Sampaoli, treinador argentino, para cuidar do campo e bola. O que foi a nossa sorte, porque a gestão Pérez conseguiu deixar o Santos na final da Libertadores de 2020, que aconteceu em janeiro de 21, sobre
sob a gestão do Campembola, do técnico Cuca. Mas teve outras administrações, outras gestões que contribuíram para essa situação de Série B, como aquela que trouxe o Leandro Damião, atacante do Internacional, que sumiu. Mas eu volto depois trazendo outros fatores que construíram esta situação, para dizer o mínimo constrangedora que nós vamos viver em 24.